Oi, gente, um abraço grande, um beijo no coração de todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês sempre, né? Desejar o cuidado e a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua empresa, né? Pedir a Deus que te dê sabedoria e calma nesse momento difícil que está vivendo a sua empresa, a sua microempresa, os seus empregados, né? Que Deus te abra as portas, né? E que o que você sonha chegue, né, para que você tenha a solução dos seus problemas, que dê saúde, acima de tudo, que com saúde, né, tudo pode acontecer na vida da gente. Eu agradeço demais você que está no canal comigo, né, já há algum tempo comigo aqui, não é? Eu quero agradecer as orações. Eu passei internado uns dias e não foram dias fáceis para mim. Eu sou lesionado de medula, todo mundo sabe disso, e havia uma revisão e assim com muita preocupação, mas graças a Deus, as orações de vocês e a mão de Deus, tudo continua na normalidade. Você, se não ainda está inscrito aqui, se inscreva no canal, deixa aí, assine esse sininho aí, né, para que você possa ser acionado, e dê um like aí e passe esse vídeo adiante, né? Eu fiz uma meditação para amanhã e eu dizia nessa meditação, falando a respeito do rei Davi, porque eu queria mostrar esse momento difícil que nós estamos vivendo, né, no Brasil e no mundo, né? Desde a história da pandemia, que parou o mundo, que quebrou o comércio, que quebrou indústrias, que gerou desemprego, que gerou violência doméstica de forma absurda, aumentada, violência contra crianças, não é? Dentro de casa, não é? A perda de um ano, né, na história educacional dos nossos filhos, não é? Muito sofrimento de pessoas, muitas mortes, muitas pessoas pagando um preço de uma invenção, até porque a máscara disso tudo já caiu, não é? E o comunismo sendo, nesse momento, o protagonista desse processo, nessa organização mundial da esquerda, do comunismo, colocando pânico nas pessoas, colocando medo nas pessoas. Então estamos vivendo dias difíceis e com a ameaça de, assim que passar o processo eleitoral, que tudo isso vai voltar. Mas nós já sabemos como reagir. Não precisa ter pânico, sabemos que é mentira, não é? Já sabemos o que ocorre, o que é uso de máscara, o que não, o que faz mal nisso, o que não faz mal nisso, qual é o remédio disso, qual é a saída disso, né? Porque nós estamos aqui há quanto tempo, né? Desde a época da, da varíola, né? Desde a época de todas essas coisas que nós vencemos, né? Antigamente, quando era criança, a gente tinha aquela coisa chamada de papeira, cachumba, né? Era a época da água não tratada, né? Que a gente tinha que tomar muito remédio de verme, né? E sempre existiu gripe, sempre existiu coriza, sempre existiu problemas com rinite, pessoas que têm rinite, e tudo isso, e a maioria da população brasileira sabe como se cuidar, né? Mas estamos diante de questões mais difíceis ainda, que é a questão das fraudes. Está mais que claro a fraude no processo eleitoral dos Estados Unidos, que ainda tem o seu voto escrito no papel, porque não confiou na chamada máquina. Não existe nada que não seja inviolável. Nós estamos no mundo. E a ideia da máquina inviolável vendida aqui para nós, e que sofre questionamentos o tempo inteiro, mas a quem interessa defende que a máquina é inviolável e faz um excesso de argumentos técnicos, muito mais argumentos rolando lero, né? Nós agora vivemos um processo eleitoral como nunca vivemos. O processo eleitoral do supercomputador. Nós estamos indo para o segundo turno. O supercomputador deu pânico. Foi hackeado. O supercomputador foi contratado sem licitação. É o que está aí na mídia. Quando nós nos esforçamos, e a Câmara, me lembro da grande luta de todos os deputados, mas principalmente do deputado Jair Bolsonaro, para termos o voto impresso, porque a gente sabia que poderia
ocorrer fraude no processo eleitoral, e foi para o Senado, e a luta feita no Senado, e eu participei daquela luta, e nós conseguimos aprovar o voto impresso. Não é? E não tem nada demais, porque com seu cartão de crédito você compra, a maquininha te entrega um recibo. Não é? A gente tem um recibo, 2 vias. Não é? Você guarda ela para uma necessidade, para uma comprovação. E qual seria o problema de você votar na máquina e ela lá documentar o seu voto? E fica um lá na urna e você leva um para casa. 2 vias. Não é? Se joga dinheiro fora, se faz pregão, licitação para comprar lagosta, para comprar vinho, né, nas nossas Supremas Cortes, abuso com o dinheiro público, e o presidente do TSE na época dizia que não ia fazer, porque era muito dinheiro gasto para poder fazer o voto impresso. Eu não tenho dúvida que Jair Bolsonaro, que nós vencemos as eleições no primeiro turno. Eu não tenho dúvida disso. E eu já contei isso para vocês e vou contar 1000 vezes. A gente sabia que quando eles começaram a engavetar uma pesquisa atrás da outra, nos horários importantes de telejornais da televisão brasileira, aquela coisa tinha um caminho. Era meter na cabeça do brasileiro que Jair Bolsonaro só ganharia do Boulos, que agora é candidato a prefeito aqui, está no segundo turno. Olha só, gente, a razão não consegue explicar. A razão não explica os números anteriores dessas chamadas pesquisas. Se bem que eu nunca acreditei em pesquisa, continuo não acreditando. E aí, é porque eles queriam colocar na cabeça do brasileiro que Jair Bolsonaro pedia para Marina, pedia para Ciro, pedia para Alckmin, né? Pedia para Meirelles, pedia para todo mundo, para Álvaro Dias, menos para o Boulos. Eu já não acreditava em pesquisa aqui, muito menos. Mas era só uma mentira, né? É porque eles queriam colocar no nosso inconsciente, porque ao chegar ao segundo turno, ao perder as eleições de Jair Bolsonaro, o Brasil aceitaria com muita alegria, sem reclamar, porque sabia que ele ia perder e não era verdade. Eu vou fazer uma live hoje à noite às 23 horas e vou contar detalhadamente essa história, a nossa preocupação com relação a isso. Agora nós estamos diante do quadro que é do segundo turno. Nós vamos confiar em quem? Em Barroso? No supercomputador? Nas explicações do ministro, que nenhuma bate, nenhuma convence? Toda entrevista do ministro sobre o supercomputador parece muito mais conversa de bêbado para delegado. Não bate, não cola. Por que tirar dos municípios, ministro? Por que tirar dos estados a capacidade de contar os seus próprios votos? Porque esse centralismo de Brasília, tudo tem que ser em Brasília. Ora, tem cheiro de fraude no ar. Ninguém é tolo. Mas quando tem cheiro de fraude no ar, candidatos a vereadores com comprovação da sessão que ele votou, ele e a família, e não tem o voto dele. Então, pessoas depressivas tentando o suicídio, pessoas que trabalharam, pessoas que tinham apoio seguro dentro da sua própria família, e na sessão que os parentes votaram não tinha. Todos eles têm Brasil afora. Estão revoltados, fazendo vídeo, mas a nossa Suprema Corte fecha os olhos, se faz de surda, se faz de muda, não fala nada, como se tivesse com a verdade, sem dar satisfação. O Fux disse, olha, nós devemos uma satisfação à população, e ele está correto, uma satisfação. Não custa nada dizer, erramos, o supercomputador falhou, nós não queríamos fraudar a eleição nenhuma, mas está errado, dá para recomeçar, dá para fazer tudo de novo, e dá sim, quando vocês querem. O Congresso Nacional, passei lá uma vida. Quando os líderes decidem, eles atropelam o regimento, atropelam tempo, primeiro turno, segundo turno de votação, e fazem no dia e na hora que querem. Nós vamos confiar em quem, gente, nesse segundo turno? Aí, a gente tem que fazer a parte da gente, mas confiar em Deus. Pedir a Deus que nos ajude. Porque se esse fraude se repetir, certamente nós vamos pagar um preço altíssimo com o tipo de gente que vai vir depois desse segundo turno. Por isso precisamos nos manter firmes,
como conservadores, enfrentando a esquerda, para impedi-los de chegar à prefeitura e preparar o caminho para 22, é o dever de todos nós. Confiar em Deus. Supercomputador? Ai, ai. Confiar no ministro Barroso? Ai, ai. Nós não temos voto impresso? Ai, ai. Cadê a segurança? Nenhuma segurança. E tem técnicos aí, vídeos em todos os lugares, mostrando a urna que é fraudável, é vulnerável, não é? E esquemas que podem muito bem tirar voto de alguém, dar para alguém, tirar a eleição de alguém, fazer a eleição de alguém. Então, confiar em quem? Vamos continuar confiando em Deus e mantendo as nossas posições.